quadro Seu Direito. Aqui no estúdio eu converso com o juiz Adailton Lacer, que é titular do Juizado da Infância e da Juventude aqui da capital. Bom dia, doutor Adailton, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. Estamos combinando, né? Na Pois sintonia aí. Vamos... é bom. Pois é, lembrando, né? Sempre reforçando para você que está em casa, você pode enviar dúvidas, perguntas para o nosso WhatsApp. Deixa eu até mostrar, ó, o celular do Mulher Demais está aqui sempre comigo, 991050400. O QR Code aqui no cantinho da tela também, para você apontar a câmera do seu celular e aí você já vai ser direcionado ou direcionada aqui para o nosso WhatsApp. E aí, doutora Adailton, para começar, né, eu queria que o senhor explicasse para a gente qual é o conceito de adoção, juridicamente falando, o que é que significa? Bom, a adoção é uma das modalidades de colocação em família substituta. No caso, é uma medida excepcional e, uma vez concretizada, ela é permanente. Nós temos como colocação em família substituta, nós temos a guarda, a tutela e a adoção. Dessas três, a adoção é a única que é irrevogável, ou seja, é uma forma onde uma família vai trazer uma criança ou um adolescente para ser integrante, né, dessa comunidade, do seu universo familiar. Então, é através da adoção que se cria esse vínculo familiar juridicamente legal. Entendi. Agora, quais são os requisitos, né? Muitas pessoas, inclusive, sonham em adotar uma criança, um adolescente, mas quem é que pode, de fato, adotar? Doutor, diz pra gente. Toda e qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade que tenha boa saúde física e mental pode adotar. É preciso que ela não registre antecedentes criminais, não responda a processos cíveis. Às vezes eu quero só fazer um parênteses com relação a processos cíveis, que normalmente as pessoas dizem, mas eu estou enfrentando, tem uma discussão, questões de consumo ou uma pendência com o banco. Não, isso aí o juiz então vai avaliar. Mas, em tese, a pessoa tem que ter certidões negativas, Sim, documentos pessoais, de CPF, identidade, atestado de residência, e aí toda essa documentação ela entrega numa vara da infância e juventude mais próximo de sua residência, né? Qualquer comarca tem um fórum e no fórum tem uma vara que é competente para os processos relativos à infância e juventude, Sim, principalmente a adoção. E feito isso, ela é habilitada. É importante também dizer que ela precisa ser 16 anos mais velha do que a criança ou adolescente que pretende adotar. Então pode ser solteiro, casado, em união estável, viúvo, em relação homoafetiva, não há nenhum tipo de distinção. A justiça não se preocupa com questão de estado civil, nem de orientação sexual. interessante, né? A pandemia, inclusive, doutor, fez com que esse número de sentenças de adoção caísse. Esse período aí a gente observou em 2020 uma queda de 26% aqui no país, que atualmente tem quase 5.000 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Como é que o senhor avalia esse cenário, né, imposto também por esse período de pandemia? Esse momento pandêmico que vive, não o Brasil, mas o mundo inteiro, evidentemente que afetou toda e qualquer atividade, seja particular, seja estatal, comercial, e isso não podia ser diferente nas ações do Fórum. Porém, veja só, em outras unidades judiciárias, por exemplo, nós vamos trazer o caso aqui na Paraíba. O Tribunal de Justiça da Paraíba, dotado de tecnologias, conseguiu aumentar muito a sua produtividade nas ações. Muitos despachos, muitas sentenças, decisões, audiências de forma remota. Agora, no processo de adoção propriamente dito, existe uma fase em que a equipe técnica, formada pelos psicólogos, assistentes sociais, né, pedagogos, precisa se deslocar até a casa da pessoa para conhecer em que ambiente aquela criança vai morar, qual o lugar que ela vai ocupar naquela família. Então, essa fase, ela sofreu uma retração, mas que agora, aos poucos, está sendo retomada e os processos estão sendo julgados. Por exemplo, essa semana eu já fiz
2 adoções. Amanhã eu vou julgar mais duas processos. São 4 adoções só essa semana. Só nessa semana, que bom saber disso. Agora, uma pergunta aqui da Ana Marli. Ela perguntou o seguinte, doutor, deixa eu ver aqui. Ela disse que atualmente, ela perguntou, né? Atualmente, em média, quanto tempo se espera até finalizar uma adoção? Esse processo ainda é demorado? Tem muita gente querendo adotar? Tem uma média aí de tempo, doutor? Tem, inclusive é um tempo imposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para que o juiz comece e conclua o processo, que são 120 dias. É evidente que em alguns casos específicos esse prazo pode ser um pouco elastecido, como também pode ser julgado bem antes. Isso vai depender muito da situação. Às vezes há necessidade de um estágio de convivência um pouco mais elastecido. Às vezes os pais biológicos ainda não estão destituídos e precisa que essa ação de destituição do poder familiar, ou seja, tirar daqueles pais biológicos o direito de ser pai sobre aquele filho, para que ele possa ser disponibilizado para adoção. Então, esse conjunto de fatores, às vezes, reflete no término da ação de adoção. Perfeito. Mais uma dúvida aqui agora de um telespectador que não se identificou, mas muito obrigada pela sua participação. Ele dizendo que é homossexual, que mora com outro rapaz. Quer saber se pode adotar, se tem esse direito e como fazer isso, doutor? Pode sim, foi como eu falei no começo, não há nenhuma restrição. Se ele mora com outro rapaz, ele precisa provar se é casado ou se vive em união estável. Hoje é muito fácil, existem escrituras, né, que comprovam essa relação homoafetiva, né, que viva debaixo do mesmo teto. Então, se ele tiver bons antecedentes criminais, gozar de boa saúde física e mental, vai até uma vara da infância e juventude, dá entrada no processo de habilitação, se submete a um curso preparatório, que este mês vamos começar agora no dia 30 e vai até 12 de junho. 30 já agora de agora maio? Já. Então, é pela plataforma da Escola Superior da Magistratura. Lá nós vamos ter aspectos jurídicos, sociais, psicológicos. Vamos ter convidados de fora o coordenador da Infância e Juventude do Rio de Janeiro este ano é quem vai ministrar essa parte legal. Eu também vou ter uma fala, Ministério Público, Defensoria Pública, o GEAD, que é o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção de João Pessoa, casais que já adotaram, enfim, é um curso bem completo. Entendi. Olha, mais uma pergunta aqui, voltando para o básico, mas é bom reforçar, doutor. É uma telespectadora que também não se identificou, mas obrigada pela sua participação. Ela perguntou qual o primeiro passo, onde ela deve ir. Primeiro tem o desejo de adotar, mas onde ela deve ir, a quem recorrer para de fato começar esse processo, doutor? Muito bem, é sempre bom a gente repetir isso, porque as pessoas às vezes têm essa dúvida mesmo. O primeiro lugar é procurar o fórum de sua comarca. Aqui na capital é a primeira vara da Infância e Juventude. Tá. Nosso fórum fica no bairro de Tambalzinho, na rua Silvino Olavo, número 17. E nas outras comarcas onde tem um fórum, procura o fórum, leva essa documentação que eu falei, os documentos pessoais, atestado de sanidade física e mental, atestado de residência, e aí a equipe técnica vai fazer essa visita posteriormente. E o juiz vai analisar a documentação junto com o Ministério Público. Perfeito. Mais uma pergunta aqui agora para a gente finalizar. A Gilmara de Mangabeira quer saber se o processo tem diferença quando é com relação a uma criança ou a adoção de um adolescente. Ela quer saber se um é mais fácil que o outro, doutor. A tramitação do processo, ela é uma só. Agora, se você está na fila do cadastro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, se você está na fila optando por adotar um adolescente, é evidente que a sua espera é bem menor, porque as pessoas preferem crianças de 0 a 2 anos, sexo feminino. É aquela velha história, isso não é somente na Paraíba, isso é uma preferência nacional. Portanto, quem pretende adotar adolescente é bem mais rápido. Ontem mesmo eu fiz a adoção de um adolescente de 13 anos. É uma coisa muito emocionante. Falei que a gente ia finalizar, né? Mas agora uma pergunta muito importante da Cleide, que começou um processo de adoção em 2012. Até agora ela disse que não saiu a sentença, mas de lá para cá ela se separou do marido, mas ela não quer perder essa criança, esse menino. Ela quer saber se tem algum problema, como fazer para que esse processo seja sentenciado aí, doutor.
Pode. Certamente, ela está desde 2012 no cadastro nacional. Não é o processo, porque senão já teria terminado. O que acontece no decorrer do tempo, se a pessoa muda no caso ela mudou o estado civil, ela era casada, hoje é divorciada, ela procura lá a Vara da Infância e Juventude para que a gente faça essa alteração no seu perfil. E ela continua no mesmo lugar do ranking de espera. O fato dela ter mudado o estado civil não altera, ela pode adotar a criança de forma singular. Não precisa ser necessariamente casada para adotar uma criança. Perfeito. Recebi o juiz Adailton Lacer, sempre muito solícito, muito didático com a gente, né? Dá para entender bem, apesar de ser um assunto muito amplo, muito extenso. Mas muito obrigada pela sua participação, viu, doutor? Pois é, eu que agradeço essa oportunidade de sempre poder esclarecer. Eu costumo sempre dizer, numa unidade judiciária, numa vara da infância, o processo de adoção é a menina dos olhos, é um processo que a gente gosta muito de trabalhar e que sempre nos traz uma emoção renovada. Parabéns, o senhor foi avô recentemente de gêmeos, é isso? É verdade, estou de parabéns, Cecília Parabéns. e Pedro estão com menos de um mês e dizem que é uma experiência fantástica. Por conta da pandemia, a gente está convivendo um pouco, embora eu já estou imunizado, tomei as 2 doses. Oh, que bênção, coisa mas boa. espero que nesses dias eles estejam lá em casa correndo brincando, né, doutor? Eu tenho uma filha de 2 anos e meio também, né? Bacana. Então, muito obrigada, feliz quarta-feira, até a próxima, viu? Até outra oportunidade. Muito obrigada, Obrigado. valeu.